Vidas passadas são um conceito fascinante que tem sido explorado por várias culturas e filosofias ao longo da história. A ideia central é que nossa alma, ou consciência, vive múltiplas vidas em diferentes corpos e períodos de tempo. Este conceito é frequentemente associado à crença na reencarnação e é uma parte fundamental de muitas tradições espirituais, incluindo o hinduísmo, o budismo e certas formas de espiritismo. Crê-se que as experiências e lições aprendidas em vidas passadas podem influenciar nossa personalidade, comportamento e perspectivas na vida atual. Alguns até sugerem que fobias inexplicáveis, talentos naturais ou atrações ou aversões inexplicáveis para certas pessoas ou lugares podem ser resquícios de vidas passadas. No entanto, é importante notar que a existência de vidas passadas não é universalmente aceita. Muitos céticos argumentam que não há evidências científicas concretas para apoiar a ideia de vidas passadas, e algumas religiões, como o cristianismo e o islamismo, não incluem a reencarnação em suas crenças fundamentais. Independentemente das crenças individuais, a ideia de vidas passadas continua a fascinar e inspirar muitas pessoas ao redor do mundo. Ela nos convida a considerar a natureza da vida, da morte e do que pode existir além. Existem muitos relatos de pessoas que acreditam ter tido experiências de vidas passadas. Aqui estão alguns exemplos. Carol Bowman, terapeuta de regressão que, após entrar em estado hipnótico, viveu episódios de vidas passadas. Sinais de reencarnação. Algumas pessoas relatam ter vivenciado sinais que sugerem a reencarnação. Por exemplo, a sensação de alquímica imediata ou quando encontram alguém pela primeira vez, como se já conhecessem essa pessoa de uma vida passada. Outros sinais incluem sonhos vívidos ou memórias de lugares ou eventos que eles nunca experimentaram nesta vida. Crianças com memórias de vidas passadas. Existem muitos casos documentados de crianças que afirmam se lembrar de vidas passadas. Essas crianças podem descrever em detalhes eventos, pessoas e lugares que parecem estar além de sua experiência de vida atual. Esses são apenas alguns exemplos e é importante lembrar que a crença em vidas passadas é muito pessoal e varia muito entre diferentes culturas e indivíduos. As lembranças de vidas passadas em crianças são um fenômeno intrigante e notável. Aqui estão alguns exemplos. Ryan, um menino norte-americano, relatou experiências de vidas passadas que envolviam estrelas de Hollywood, férias em Paris e musicais na Broadway. Luke Wellman é conhecido por suas alegações de ter sido Pamela Robinson em uma vida passada. James L. Ehninger é famoso por suas memórias detalhadas de ser um piloto de caça chamado James Houston durante a Segunda Guerra Mundial. Gus Taylor afirmou que ele era seu próprio avô, Algie Taylor, em uma vida passada. Edward Austrian tinha memórias vívidas de ser um soldado chamado James em uma vida passada. Esses casos são apenas alguns exemplos notáveis de crianças que afirmam se lembrar de suas vidas passadas. Todos esses casos são intrigantes à sua maneira, pois cada um oferece uma perspectiva única sobre a ideia de vidas passadas. No entanto, o caso de James Leininger é particularmente notável. A riqueza de detalhes que James foi capaz de fornecer sobre sua suposta vida passada como James Houston, um piloto de caça durante a Segunda Guerra Mundial, é surpreendente. Ele foi capaz de fornecer informações precisas sobre o tipo de avião que Houston pilotava e até mesmo sobre a maneira como Houston morreu. Isso certamente torna o caso de James Leininger um dos mais intrigantes entre os exemplos citados. Há mais de 60 anos, um jovem piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos foi derrubado pela artilharia japonesa durante uma missão no Pacífico. Assim como inúmeros pilotos que perderam suas vidas no cumprimento de seus deveres, ele poderia ter sido relegado ao esquecimento, não fosse por um garotinho de 6 anos chamado James Leininger. Isso se dá pelo fato de que muitas pessoas acreditam que o pequeno James é de fato a reencarnação do piloto, inclusive pessoas que o próprio piloto conhecia. Os pais de James, Andrea e Bruce, um casal moderno, educado e instruído, são provavelmente as pessoas menos susceptíveis de viverem uma situação como essa. Entretanto, à medida que o tempo passava e novas peças desse fascinante quebra-cabeça metafísico surgiam, eles gradualmente se convenceram de que seu filho tinha vivido uma vida anterior. James sempre adorou brincar com aviões, desde muito jovem, não querendo se divertir com mais nada além disso. No entanto, ao alcançar a marca de 2 anos de idade, algo se transformou e James passou a ser assombrado por pesadelos horríveis envolvendo batalhas aéreas. Enquanto ele gritava coisas como avião atingido em chamas, o homem pequeno não consegue sair, sua mãe o acordava. James só assistia a programas para crianças.
Seus pais não se lembram de terem assistido a documentários sobre a Segunda Guerra Mundial ou de terem conversado sobre assuntos militares. Entretanto, à medida que o tempo passava, Andrea começava a desconfiar de algo singular. Uma vez mais, a mãe dele adquiriu um avião de brinquedo, identificando algo suspeito na parte inferior que parecia ser uma bomba. James, então disse que aquilo se tratava de um tanque externo de combustível. James começou a ter pesadelos violentos com mais frequência, ocorrendo entre 3 e 4 vezes por semana. Diante dessa situação, a avó de James sugeriu aos pais que procurasse a terapeuta Carol Bowman, especialista no estudo da reencarnação. Sob a tutela de Bowman, eles empreenderam a tarefa de encorajar James a compartilhar suas memórias. Logo após, os pesadelos diminuíram em frequência, o garoto passou a se expressar melhor ao mencionar o seu passado aparente. Bowman afirmou que James estava na fase da vida em que lembrar vidas passadas é mais simples, devido à ausência de bloqueios culturais que impedem esse tipo de memória. Com o passar do tempo, James começou a compartilhar detalhes fascinantes sobre a vida extraordinária de um piloto de caça. Isso ocorria principalmente na hora de ir dormir, quando ele já estava sonolento. Foi então que ele comunicou a eles que seu avião, um Corsair que frequentemente sofria com pneus esvaziados, tinha sido alvo dos japoneses. De forma intrigante, tanto historiadores da aviação quanto pilotos compartilham o consenso de que os pneus dessa aeronave frequentemente enfrentavam um desgaste considerável durante as aterrissagens. No entanto, essa é uma informação que está prontamente disponível em livros ou na internet. James ainda contou ao pai que ele tinha decolado de um navio chamado Natoma, e que tinha voado algumas vezes com alguém chamado Jack Larson. Depois de realizar algumas pesquisas, Bruce, pai de James, fez uma descoberta surpreendente: tanto Natoma quanto Jack Larson eram reais. O Bahia Natoma era um pequeno porta-aviões no Pacífico. E Jack Larson morava no Arkansas. Bruce tornou-se obsessivo. Ele passava horas pesquisando na internet, analisando cuidadosamente os registros militares e entrevistando pessoalmente os homens que tiveram a oportunidade de servir a bordo do Bahia Natoma. James disse que o seu avião foi abatido em Iwo Jima devido a um impacto direto no motor direito. Bruce logo descobriu que o único piloto da esquadra que morreu em Iwo Jima se chamava James M. Houston Jr. Ralph Claiborne, um atirador que também decolara do Bahia Natoma, diz que seu avião estava ao lado de um pilotado por James M. Houston Jr., durante um ataque perto de Iwo Jima, em 3 de março de 1945. Claiborne disse que viu o avião de Houston ser atingido por fogo antiaéreo. Claiborne afirmou: "Eu diria que ele foi atingido bem no meio do motor." O pai de James passou então a acreditar que seu filho era a reencarnação de James M. Houston Jr., e que ele tinha voltado porque havia algo a ser terminado. Então, os pais de James decidiram escrever uma carta, endereçada à irmã do Houston, conhecida como Annie Barron, para compartilharem a história do garoto. Ela começou a acreditar também diante da quantidade de detalhes que ele, de forma alguma, poderia saber. Infelizmente, as lembranças vivas de James estão começando a desaparecer na medida em que ele vai ficando mais velho. James, hoje com 24 anos, possui 2 objetos que ele guarda com muito carinho: um busto de George Washington e um modelo de um Corsair. Estes objetos estavam entre as coisas pessoais de James Houston durante a guerra.